La idea es como que usted nos cuente un poco a nivel de su experiencia gerencial y estrategia que tiene en este momento. Y así pues cerramos también con las preguntas de estrategia, ¿listo? Entonces, si quiere, en un minuto o lo más resumido posible, si usted nos da como el contexto de la generalidad laboral que de pronto ha tenido y como de su experiencia dentro de todo lo que tiene que ver de estrategia. Oi, eu estou aí como VP de operações de Caudic, Latam. Estou a cargo de tudo que é as operações, que é Customer Service, Demand and Supply Planning, Procurement, Manufacturing, Operations e também Business Excellence. Minha trajetória, eu sou engenheiro químico, minha trajetória foi como 13 anos na área técnica, eu hice maestria e PhD thesis em engenharia. Depois fui movido para a área, trasladado para a área administrativa e eu estive aí na área de produção de agroquímicos, não? Em toda a cadeia de suministro e tive a oportunidade de fazer minha maestria em Business Administration em Estados Unidos. E eu comecei a trabalhar em esta função há 2 anos por um convite do CEO da companhia. Gracias, Celso. Bueno, entonces acá a nivel de ya lo que es la entrevista, y la encuesta, Elcio, ¿por qué cree usted que es importante tener una visión general a la adaptación del cambio dentro de una empresa en ese momento? Sim, temos aí cambios para falar de dois temas, não? Dois grandes pilares, não? O tema externo que eu falei, que é os cambios deste mundo VUCA, não? Com alta volatilidade, incertidumbre, complexidade e ambiguidade, que nos reta muito a todos os negócios. E temos os cambios internos que nos traem para um nível de performance melhor sempre, porque é a melhoria contínua, e também os câmbios que são para ajustar a tua estratégia face a estes câmbios externos que nós outros temos em el mercado. As empresas que reaccionam mais rápido a estas mudanças vão a lograr e eles estão abaixo deste liderazgo que nós outros chamamos aí de nível 5, que é como Jim Collins descreve este conceito e o livro Hechas para Vencer. Ya después del 7, de pronto esta visión del tema de la adaptación del cambio, ¿qué elementos considera usted que una empresa debe tener en cuenta para incorporar un cambio importante dentro de la estructura organizacional? Poderíamos falar de vários deles, pero o mais importante são pessoas, não? E pessoas, eu digo, é liderazgo, que constrói a cultura da empresa, que gestiona as áreas que suportam os câmbios, que generam as experiências, que desenvolvem novas crenças para um engagement completo em este câmbio, não? Então, aí temos os líderes, o organigrama da organização que vai entregar este câmbio e as funções clave, ter líderes clave, não? E players e functions, que vão a construir esta cultura organizacional e novas crenças. Solamente para encerrar, nos recordar que para gestionar câmbios, nós outros internamente consideramos 4 pilares, não? Processos, personas, os dados que vão a gestionar a informação, que você vai sacar a informação, que é a base da tomada de decisão, e a plataforma tecnológica para gestionar estes dados, não? Ok, perfecto. Eso que al final del ejercicio, cuando ellos hacen match, es cuando funciona el proceso como debe ser. Tem que ter deburo de estes câmbios por pilar, por área, para suportar a estratégia. Então, tem a estratégia, as iniciativas estratégicas, depois os indicadores que você vai medir para saber se está logrando desenvolver ou desplegar a estratégia, sim? Pero conhecer o mercado que você atua, ser uma referência em esta área
y desarrollar las capacidades de tu equipo para poner esta estrategia en place es toda la diferencia. Entonces, hablamos de nuevo de personas, ¿no? En ese caso, Elcio, los líderes empresariales pues son los encargados de fomentar y mantener la cultura organizacional, pues ellos realizan los cambios que se adapten pues de acuerdo a la necesidad del negocio. ¿Cuáles cree usted que son los puntos fuertes que debe tener un líder para poder llegar a impactar en la cultura organizacional, pues en el mundo actual empresarial que está siendo tan competitivo? Y como hablé, tener el conocimiento de la área que actúa o gestionar los recursos, las personas que conocen, agregar este conocimiento de una forma que crie valor para el cliente que usted está aí enfocando em adenir valor. E com isto, você desenvolver uma estratégia que muitas vezes não é o mesmo que a competência hace, não? É criar este conceito de el mar azul, não? De Hankaran, que nos apresenta um novo mercado que o cliente percebe o valor que você está trazendo para ele, não? Solamente desta forma vai construir uma vantagem competitiva que a competência não vai copiar, não? Y a nivel de alta dirección, Elcio, por lo general se deben tomar pues decisiones constantemente dependiendo de la ejecución del resultado pues de la estrategia que se planteó en la actualidad. ¿Cuáles cree usted que son los niveles de toma de decisiones que se deben de tener en cuenta en ese momento? El proceso normalmente es top-down, ¿no? Pero también las personas que hacen las actividades en el día a día traen mucho valor y ideas que pueden traer cambios importantes para la organización. Entonces, para mí es mejor hablar no de los niveles, pero de las funciones clave que tienen un alto impacto en el resultado de la estrategia. Por ejemplo, si ahí temos o caso de SAS Aviation Company, não? Que é o livro de Jean Calzon de 1980. As pessoas que estão em el front desk, fazendo todos os trabalhos junto ao cliente, ao passageiro que está ali para pegar o avião, tem a capacidade de cambiar toda a percepção do cliente da empresa e toda a percepção da estratégia. Então, como ele habla, temos os momentos de verdade, ou seja, os pontos de interface com tu cliente externo, e estas funções que têm este contato são funções clave que têm que estar involucradas, por exemplo, em estas tomadas de decisões, não? Ter o nível de accountability para tomar as decisões quando é necessário, não? Y cuando hablamos de estrategia Elcio, empresarial, decimos que esta evalúa las oportunidades y aspectos que aportan el mercado como valor único, es decir, como las ventajas sostenibles en el tiempo que son la base del éxito empresarial. Pero ¿cuáles cree usted que es el punto de partida para estructurar la estrategia de una organización? Eu penso que temos que agrupar esse tema em dois grupos, dois pilares, não? É que temos as melhoras contínuas de um sistema que está ali e que você tem que ser melhor do que os valores de benchmark para essas áreas. E temos as melhoras disruptivas, não? Por exemplo, quando você está mirando end market e você faz a segmentação de end market, você tem este contato com o cliente, mira o valor que o cliente está esperando de seu provedor para um determinado problema que pode ter, um reto que tem, e allí encontra uma melhora que vai gestionar um câmbio interno de melhora contínua ou um câmbio disruptivo, não? Eu não tenho o conhecimento deste produto ou deste mercado. Eu tenho que aportar o conhecimento e toda uma estrutura para servir a esta solução que o cliente espera, que pode ser um portfólio, um serviço ou algo parecido.
pero também me gostaria de falar aqui de outros stakeholders que hoje têm também a importância na definição da estratégia. ESG, que é Environmental, Social and Governance, que agora todas as empresas que estão listas na Bolsa de Valores têm que considerar. Então, não é somente hoje por hoje ter o cliente como o centro do negócio, pero todos os stakeholders de negócio, sim, a comunidade, os dueños da companhia, os shareholders, os empregados, a comunidade, não? Y la estrategia de una organización se define a largo plazo dependiendo de los objetivos. ¿Usted considera que se puede replantear en la ejecución o si de pronto se hace este cambio, impactaría el resultado que se proyectó inicialmente? Sim. Acá, a primeira coisa que eu pensei antes de contestar essa pergunta é quem fracasse e aprende rápido e de forma estruturada ganhará o mercado, não? Uma organização deve estar hecha para aprender continuamente, seu líder, empregados, e esses conhecimentos devem ser incorporados. Este aprendizado deve ser traduzido para procedimentos, para conhecimento, para dados, para sistemas, ou seja, tem que ter esta melhora contínua e definitiva, né? Que não seja como uma alto e baixo performance, porque não tem incorporado todo o aprendizado. Y en un mundo que va evolucionando constantemente, Elcio, en el mercado se habla de pensamiento estratégico, pues a nivel de organización. De hecho, es como una palabra o es una frase que está de moda. ¿Cuál cree que son esos pasos que debe seguir un líder en el momento de pensar de una forma estratégica para llegar a impactar dentro de la compañía o dentro de estas empresas? E eu penso que não tem uma fórmula que serve para todas as situações. Eu vou descrever um fato que eu vivi em FMC em 2 momentos, não? E em outra empresa. Depois hablo do processo que você pode pôr aí uma estrutura básica que é comum para todos. Em 2005, nós outros cerramos as operações de produção de agroquímicos em Baltimore, Estados Unidos. Por quê? Porque China era mais barato, não? E com isso, cerramos uma empresa que tinha mais de 1.000 empregados. E eu trabalhei em China. Não? Allí, em 2019, com os custos que estavam e da forma que China se quedou, nós outros tomamos a decisão de sacar 30% das operações de produção de agroquímico de China para a Índia. E volvemos com produção para Estados Unidos. Então, a forma que você reacciona ao mercado e percebe isto e mira como pode criar valor, não tem forma para isso, porque como eu posso dizer o que vai passar 3 anos daqui, 5 anos? Nadie estava falando desta guerra em Ucrânia e Rússia há 1 ano e meio atrás, e todos os câmbios que hicieron na hora em nossa vida por conta disso, e são vários, não? Então, mirar o mundo afora e o cliente, o mercado, não é uma coisa sencilla, não? Pero vamos falar agora de internamente. O que eu hago para construir de uma forma estruturada a estratégia que eu identificar como buena para criar o mar azul, não? Aí hablo de Han Karan, que em seu livro enfoca muito que se não constrói processos e tem as pessoas em estes processos com a estrutura correta, você não tem uma boa execução de uma estratégia. Com isto, volvo ao tema de novo de talentos, não? Se você tem e constrói um pipeline de liderazgo em todos os níveis, principalmente em las funções claves da organização, este para mim é um dos principais
passos que uma empresa deve seguir para desenvolver a estratégia. Ter talentos em todos os níveis, principalmente para as áreas claves, então, pessoas. Vamos a processos aí, como vamos a construir. Nós outros, hoje por hoje, definimos processos em 4 níveis. Temos aí a governança, os procedimentos que desplegam esta governança, os work instructions, as instruções de trabalho de isto, e depois como você mede isto, que são os registros de KPIs. Esta forma é a forma básica que toda a organização utiliza e como se equilibra estas iniciativas com balança de scorecard. Você tem que pôr para finanças, aprendizado, pessoas e finanças, esta estrutura em 4 pilares para suportar e alinhar toda a estratégia dentro de uma organização. Perfecto. Y Elcio, ya para cerrar, en este momento hay un tema de recurso humano y esta siempre va a ser la pieza fundamental en el desarrollo del negocio de una empresa, pero pues a veces es descuidado. ¿Cuál cree usted que son los principales objetivos de la gestión o administración del talento humano en el mundo empresarial actual? Eu conhecido que você que é uma peça fundamental e que é descuidado. O que nós outros estamos tentando fazer, não? É desenvolver este pipeline de liderazgo, que deve ser sostenível em todos os níveis da organização que afeta a execução, como eu falei antes, não? E tem KPIs para isto. Mira que para as pessoas, os líderes pensam que não tem KPI, tem sim. Por exemplo, em Monsanto, uma empresa que eu trabalhei, criamos uma máquina de produzir líderes, não? Quando perdíamos 10% de pessoas para o mercado, nós outros celebrávamos porque éramos uma source, uma fonte de líderes para a comunidade. Então, se quedarem este espaço com um bom pipeline de liderazgo, é tudo. E como devemos fazer isso? Em ERIAT, nós outros consideramos 5 subsistemas, não? Recrutamento e seleção, compensação, bem, capacitação e desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de sucessão. Então, se você tem estes subsistemas bem estruturados e alinhados entre eles, qual é a alineação entre eles? Você pode ter um bom job description, descrição de escopo de trabalho, pero se a remuneração para isso não está alinhada com o mercado, você não vai ter o talento. Se tem um bom job description, pero não tem um treinamento alinhado para o desenvolvimento do talento, alinhado com a estratégia, você não tem uma alinhação interna do subsistema. É isso que estou falando. Depois você tem que alinhar esses subsistemas com a estratégia. Mira, se a estratégia é food and pharma, então o teu organigrama tem que ter liderazgo claves em esta área, tem que ter job scope, bem, training, tudo isto alinhado para ter pessoas claves para food and farm, para a construção e o desplegue da estratégia de food and farm. Então, é o que chamamos de alineação externa. E para tudo isso, nós outros temos um conjunto de KPIs para medir se estão balanceados, de novo, balança de scorecard, e se suportam a estratégia. Então, como é contrário do que as pessoas pensam. ERIAT é uma disciplina muito técnica, mesmo trabalhando com pessoas que são diferentes. Tem que ter aí uma estrutura muito bem desenvolvida para isto. É uma área que me apaixona e que eu hice minha maestria nos Estados Unidos. Foi desenvolvimento de organizações. Bueno, Elcio, creo que tenemos el tiempo justo. De verdad, muchas gracias por el espacio, gracias por su tiempo y creo que lo desocupé a tiempo para su siguiente reunión.
Sí. Foi um prazer, William, este momento, porque a forma que você hizo as perguntas, 4 da área de câmbios e 4 da área de estratégia, que estão correlacionadas por pessoas, como falei ayer, foi muito inteligente e toda vez que fazem perguntas para nós outros, nos retam a reflexionar sobre o que estamos fazendo, não os conceitos, pero minha crença é esta. Eu estou vivendo como o que eu creio, então foi um momento de parar, reflexionar e dizer, mira, eu tenho que cambiar algumas coisas de minha performance, de minha forma de trabalhar. Então, graças por el momento, el espaço e as perguntas para eu melhorar como profissional. No, gracias a usted también. El feedback y la respuesta de las preguntas también me nutre a mí mucho profesional y laboralmente. Muchas gracias de verdad por el espacio y nada, pues que tenga un excelente día. Você também, William, e para você também, Viviane. Um abraço. Tchau, tchau. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien, Elcio. Chao, Gracias, chao. gracias.